você? Espero que esteja tudo bem, que você esteja em casa, que você esteja se cuidando e cuidando da sua família. Nesse tempo a gente precisa de muita atenção, de atenção redobrada, de obedecer às orientações médicas e sanitárias para que a gente possa diminuir esse contágio e em breve retornar às nossas atividades normais, retornar à igreja. Nós queremos, nesta noite, compartilhar com vocês uma reflexão acerca de algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo e também na nossa cidade, porque nós estamos sendo afetados por tudo isso. E eu sei que nesse tempo as notícias que chegam, se você tem acompanhado as notícias de perto, você pode estar como eu um pouco preocupado, porque a gente sabe que ainda há muita coisa pela frente e a situação não é fácil. Mas o que mais me deixa preocupado é essa discussão que coloca de um lado a economia e de outro lado a vida. Eu sei que muitos de nós, muitos dos nossos, estão passando por dificuldades, estão passando por um momento de apreensão, porque sabe que lá na frente, daqui a alguns meses, a conta vai chegar. E essa conta que vai chegar, e essa apreensão nos leva muitas vezes muitas pessoas estão fazendo isso, a querer acelerar o processo de retomada, a querer retomar aquela vida que acontecia em março, em fevereiro, aquela vida, aquela rotina, o trabalho, querendo sustentar a sua casa. E às vezes a gente coloca em segundo plano a vida em favor da economia. E muitos intelectuais estão discutindo isso, muitos economistas, muitos filósofos, muitos sanitaristas, líderes globais estão preocupados com isso. E eu refletindo nessa semana sobre as coisas que eu li e vi há algum tempo, eu lembrei de um texto que gostaria de ler com vocês, de lembrar com vocês. Esse texto está em Lucas capítulo 10. Jesus, no capítulo 10, ele tem uma experiência muito interessante com seus discípulos. O texto nos diz, a partir do verso 1, que Jesus reuniu os seus discípulos e enviou 70 discípulos, em grupo de 2, para as vilas, para a vila, para pregar o reino de Deus, expulsar demônios. E eles voltaram contando boas coisas. E o texto diz que Jesus se exultou, ficou feliz no Espírito Santo. Isso está registrado em Lucas capítulo 10, verso 21. Você pode depois ler isso. Jesus estava feliz porque os discípulos cumpriram aquilo para o qual foram enviados. Eles foram enviados para pregar, para anunciar o reino, para manifestar o reino naqueles lugares. E eles voltaram, os 72 voltaram dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. É uma experiência fantástica. Os discípulos estão começando a entender o poder de Deus, o reino de Deus, a sua missão. Mas o texto muda. Em poucos versos à frente, o texto começa a mudar quando, a partir do versículo 25, estamos em Lucas 10, 25, Jesus se confronta com uma pessoa que conhece muito a lei. Essa pessoa, esse jovem doutor, esse doutor da lei, pergunta a Jesus, interpela a Jesus, ele questiona Jesus acerca da vida eterna, do reino do porvir, do que virá depois. Essa é a compreensão dos doutores da lei. A vida eterna é aquilo que acontece depois dessa vida. Jesus, então, propõe a esse doutor da lei uma parábola que, para a gente hoje, tem sentido, mas acredito que, para aquele doutor que estava ouvindo essa história, a história que Jesus contou, pode ter outro sentido. A parábola do bom samaritano. Jesus diz, a partir do verso 27, que as duas coisas que aquele homem precisa fazer para herdar o reino, para herdar a vida eterna, melhor dizendo, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus confirma isso. Diz assim, faça isso e está tudo certo. Mas aquele homem
não satisfeito com a resposta que ele mesmo dera a Jesus e que Jesus confirmou, perguntou: quem é meu próximo? E Jesus conta essa parábola, dizendo assim, que havia um homem que saía de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele foi roubado, ele foi assaltado, e foi muito machucado. E bateram nele, e ele sangrava, deixavam ele quase morto. E aí vocês sabem muito bem dessa história, passa um sacerdote e olha aquele homem, e vê aquele homem, e passa longe. Depois vem um levita olha aquele lugar e passa longe. Por fim, Jesus diz que um samaritano, um homem de uma outra etnia, de outra localidade, um povo que não se dava bem com os judeus, havia uma rixa histórica, um mal-querer histórico entre os judeus e os samaritanos, desde a invasão da Babilônia, desde a retomada. Os samaritanos eram considerados impuros porque havia acontecido misturas do povo judeu, daquele povo de Israel, na verdade, com os povos babilônicos. As pessoas eram misturadas, então eles eram considerados uma raça impura. E judeus eram os puros, os que não se misturavam, que não tinham outros deuses. E esse samaritano vê o homem caído ao chão, e ele se compadece daquele homem machucado, e o texto diz que ele limpa as suas feridas e coloca sobre o seu animal, que leva até uma pousada, uma estalagem, e que diz ao proprietário daquele lugar que cuide daquele homem e que na volta, ele assim que voltasse, ele passaria por lá e pagaria a diferença do que foi consumido, do que foi utilizado para cuidar daquele homem que ele não conhecia. E Jesus devolve a pergunta ao doutor da lei, dizendo assim: quem é o próximo daquele homem que caiu? O próximo é o samaritano. Essas figuras são importantes a gente trazer algumas informações. Essas figuras são muito claras para o ouvinte de Jesus. O sacerdote e o levita são homens da religião. São homens que têm atribuições muito claras, seculares, inclusive, na estrutura social de Israel. Desde Moisés há um estabelecimento das ações desses homens, de onde eles deveriam vir, de qual tribo eles deveriam pertencer, quais eram seus ofícios, até as suas roupas, os gestuais, o que eles poderiam ou não poderiam fazer. E o texto diz que esse homem de Jerusalém que ia para Jericó, ou seja, um homem que provavelmente era um judeu, ele estava ao caminho, no caminho, machucado, e passam essas duas figuras religiosas, essas duas pessoas preocupadas com a relação com Deus através desses ritos e cerimônias, do seu ofício religioso, e esses dois passam ao largo. A primeira impressão é que esses dois são maldosos, são homens sem compaixão. São homens que não têm no seu coração o amor pelo próximo. Mas a gente precisa lembrar também, ou se você não lembra, não sabe, você pode consultar, lá em Levítico, capítulo 15, há uma série de regras para aqueles que tocam no sangue. Quem tocava no sangue, seja dele, né, ou melhor dizendo, de alguém machucado, ou de uma mulher que está no seu período menstrual, quem tocava no sangue ficava impuro, e tinha todo um ritual para poder se purificar. E quem tocava no sangue passaria um período também para se purificar. Não só o ritual, mas também ficaria impuro junto com aqueles que estavam sangrando. O sacerdote e o levita sabiam muito bem disso. Se eles tocassem naquele homem caído ao chão, eles ficariam impuros e não poderiam oficiar a religião, não poderiam fazer o que tinham que fazer. Ali era uma escolha difícil entre ser puro, ser habilitado, autorizado para a religião ou socorrer alguém no caminho. O samaritano também conhece essa lei, o samaritano também conhece essa regra. Mas Jesus diz que aquele samaritano, que ele não chama de bom, ele diz samaritano, ele desce do seu animal, coloca sobre aquele homem
o remédio, o óleo, limpa as feridas, depois coloca aquele homem, toca naquele homem, coloca sobre o seu animal, ele se compromete por inteiro, ele fica impuro por inteiro. Ele compromete a sua relação com Deus, inclusive, porque mesmo sendo samaritano, ele conhecia o Deus dos judeus e ele também tinha uma relação com esse Deus. E esse homem leva até uma hospedaria, uma estalagem e investe na saúde daquele homem. Ele gasta dinheiro com aquele homem. Ele se compromete financeiramente com aquele homem. Interessante como esse texto também tem eco em mais outros textos no Novo Testamento. Paulo vai dizer lá em Gálatas que a gente deve fazer o bem a todos. Tiago vai dizer que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter distante das impurezas. A gente precisa entender que não é possível viver uma religião sem o outro e sem o cuidado com o outro. Esse homem que Jesus conta a história não é um homem real, é um homem fictício, e por isso que é uma parábola, é uma história que tem uma moral. Ele cala a boca do doutor da lei. O doutor da lei queria uma resposta muito direta de Jesus. Quem é o meu próximo? O seu próximo é aquele que lhe faz bem. O seu próximo é aquele que você ama. O seu próximo é aquele que lhe ajuda. E Jesus diz, você é o próximo de alguém. Você é o próximo de quem precisa. Nesse tempo de dificuldades que todos estão enfrentando, é preciso também olhar para aqueles que precisam. A gente não pode ficar só preocupado em retomar o culto. A gente vai retomar o culto público, presencial. O templo está no mesmo lugar, seguro, nos esperando, e nós aguardamos o retorno ao nosso lugar de adoração. Mas antes disso, nós precisamos nos preocupar com quem precisa. Eu quero dizer a você, meu irmão, membro e congregado da PIB de Ubatã, que graças a Deus nós conseguimos bom número de cestas para doar. Nós estamos com algumas promessas também de doações de cestas. Nós temos um valor que foi doado também muito bom e nós louvamos a Deus. Mas chegaram até nós outras necessidades. Pessoas que, por não ter trabalho, por não serem concursadas, mas serem contratadas temporariamente, pessoas que trabalham em turno intermitente e foram dispensadas, pessoas que já tinham alguma dificuldade antes mesmo dessa pandemia, que precisam comprar remédio, pagar uma conta. E a gente precisa olhar para essas pessoas. Nosso Ministério de Ação Social tem feito um trabalho belíssimo. Eu tenho acompanhado. E eles têm se preocupado, orientado, buscado informações, têm feito um trabalho de formiguinha. Às vezes a gente não vê isso, mas eu quero louvar a Deus pelo nosso Ministério de Ação Social, pelo nosso centro comunitário. Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que graças a Deus pode suportar melhor esse tempo, está podendo suportar melhor esse tempo. Além das cestas, a gente gostaria de poder contar com a sua contribuição de modo mais genérico. Você pode fazer a sua oferta designada à ação social, ou colocar somente como oferta, e a gente vai entender também que essa oferta de R$50 que estava indo para cestas vai ser agora usada também numa necessidade de algum dos nossos irmãos. Nós, graças a Deus, estamos enfrentando esse momento difícil como igreja de uma maneira muito suave. Eu posso louvar a Deus pela fidelidade dos irmãos. E quero também dizer àqueles irmãos que estão com alguma dificuldade, que cuide de você, cuide da sua família, preocupe-se em estar bem nesse tempo e se você precisar. E quando você precisar, procure a igreja é sua família. Nós estamos aqui juntos para passar por isso juntos e experimentarmos o que está ali em Atos capítulo 2, uma igreja
que não havia ali nenhum necessitado. Graças a Deus que nossa igreja tem um coração muito generoso e ninguém precisa passar por maiores dificuldades do que já está enfrentando. Eu posso dizer com muita alegria isso, meus irmãos, que a nossa igreja é uma igreja generosa e agora é o momento de generosidade. Que a gente possa olhar para aqueles que estão em dificuldade, como aquele samaritano que foi citado por Jesus, foi criado por Jesus para explicar o que é o reino de Deus. O reino de Deus é aqueles que saem para pregar nas vilas e trazem contando as vitórias, mas o reino de Deus também é aquele que se debruça sobre o caído, que unta as suas feridas, coloca sobre o seu animal e também investe para que ele possa se recuperar e ficar de pé. Nosso desejo e oração é que Deus te abençoe, que Ele sustente, continue sustentando a sua casa e que nenhum de nós passemos por esse momento de uma forma mais dolorosa do que ele já é. Que Deus te abençoe, uma boa noite para você, uma ótima semana, até domingo, nosso culto ao vivo. No sábado nós vamos ter a live da bandinha, fique atento, avise, mande o link para outras pessoas, convide pessoas para ouvir, cantar e se alegrar na presença de Deus. Nós estaremos sempre aqui, juntos em oração, nesse lugar que é o lugar da comunhão com Deus e com nossos irmãos, e que o Espírito Santo se renove cada vez mais sobre você e sua família, consolando, confortando, fazendo lembrar a palavra de Deus, lhe sustentando em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.